Ora então, olá, bem-vindos amigos. Este é o Washington Fora de Horas nesta terça-feira e hoje é 22 de junho de 2021, uma terça-feira que amanheceu aqui na área de Washington com o céu. Aliás, há a previsão de uma tempestade, por assim dizer, provocada pela tempestade tropical que continua a subir a costa dos Estados Unidos, foi desde a Flórida e vai até ao norte, até ao Massachusetts. Convosco nesta manhã de terça-feira, e eu estou aqui à espera dos meus amigos internautas que se juntem a mim nesta manhã de terça-feira. Vamos aqui falar de vários assuntos, entre eles, não esqueçam, hoje o Parlamento angolano aprovou a proposta de lei para emendar parcialmente a Constituição angolana. A Unicef pede mais dinheiro para as crianças em Moçambique e há um apelo de jovens da Guiné-Bissau e também de Angola, a CPLP, relativamente à questão das autárquicas. Mas vamos então, nesta terça-feira de céu enovoado aqui na área de Washington, em que está convosco Ana Guedes, vamos então começar com Angola, onde o Parlamento aprovou a revisão parcial da Constituição sem votos contra. A Assembleia Nacional aprovou hoje, terça-feira, a lei da revisão constitucional em votação final com 150 votos a favor e 48 abstenções. O MPLA, o partido no poder, FNLA e o PRS na oposição votaram a favor, enquanto a UNITA, a Casa CE e os deputados independentes na oposição se abstiveram. Entre as principais novidades desta revisão parcial da Constituição de 2010, proposta pelo presidente João Lourenço, apontam-se um maior controle do governo por parte do Parlamento, a votação dos angolanos na diáspora, mas sem terem círculos eleitorais especiais para a imigração, e o fim do gradualismo na implementação das autarquias locais. Na nossa emissão de rádio vamos ter mais detalhes sobre esta proposta que foi agora aprovada, uma nova lei ou uma emendas à lei constitucional angolana e também várias reações. Continuando a falar de Angola, em termos de economia, uma consultora diz que o Kwanza atualiza-se até junho, mas perde 11% neste ano. É a consultora NKC, African Economics, que considera que a valorização de 2,4% do Kwanza no primeiro semestre vai ser anulada até ao final do ano, com o Kwanza a perder cerca de 11%. Os especialistas desta filial africana da britânica Oxford Economics apontam que o risco de uma forte depreciação na moeda angolana mantém-se elevado, e isto devido à incerteza no mercado energético que é causado pela pandemia do Covid-19. Além disso, acrescentam, o Kwanza vai provavelmente continuar pressionado no curto prazo devido à forte dependência do setor petrolífero, que está a enfrentar um declínio na produção devido a questões operacionais e também à falta de investimento. A União Europeia e o governo de Angola iniciaram hoje a primeira ronda de negociações para um acordo sobre facilitação de investimento. É o primeiro acordo deste tipo a ser negociado pela União Europeia, segundo anunciou a Comissão Europeia. O início das negociações tinha sido anunciado pela presidência portuguesa do Conselho da União a 26 de maio. Segundo a Comissão Europeia, o acordo será baseado na boa governação e na cooperação e visa facilitar investimentos ao melhorar a transparência e a previsibilidade das medidas de investimento, mas também ajudar pequenas e médias empresas que encontram dificuldades em investir no estrangeiro. E nós já iremos falar aqui de notícias de Moçambique. Eu gostaria de pedir aos meus amigos internautas que estão connosco, sobretudo aos angolanos, o que é que pensam desta nova lei ou das emendas à lei da Constituição angolana. O que é que acham? Acham que são boas? São deficientes? Acham que todos os partidos deveriam ter votado? Porque é que acham que a UNITA e a Casa CS se abstiveram? Portanto, digam-nos o que é que pensam, digam-nos o que é que pensam sobre a possibilidade dos angolanos no estrangeiro poderem votar, exercerem o direito de voto, e também sobre o que é que acham que vai mudar em termos políticos em Angola, quero dizer,
com esta nova lei. E vamos dar aqui as nossas saudações aos nossos amigos internautas que se juntaram a mim nesta terça-feira, 22 de junho. Temos desde Quelimane, Moçambique, de que já iremos falar, o Mamad Iqbal Daoud. Temos também a Maria Amélia Gouveia Veloso, que nos dá as boa tarde desde Espanha. Olá, Maria Amélia. Temos também connosco o Benito Adriano, ele está na cidade do Lobito, onde se anuncia a construção de um porto. Temos também connosco Joaquim Pitaquim Gênio. É impressão minha que eu não sei ler ou eles é que não sabem escrever. Eu não sei de quem é que está a falar o Joaquim, espero que não seja algum erro datilográfico que eu tenho nas manchetes que eu coloquei. Diz certo, há erros em todas as linhas. Eu não sei exatamente o que o Joaquim está a dizer, mas pronto. Temos também connosco Lancini Panchola, diz boa tarde, está no Uambo. Temos também connosco o João André Lelo desde Cabinda. Como vai Cabinda, amigo João Lelo? E temos também desde Luanda, Angola, o Frederico Costa. E como tínhamos dito, vamos então aqui a notícias de Moçambique, isto porque a Unicef aumentou o pedido de apelo para as crianças de Moçambique. O Fundo das Nações Unidas para a Infância aumentou o valor do apelo humanitário para Moçambique de 52 milhões de dólares para 96,5 milhões de dólares. As vítimas da violência armada em Moçambique estão entre as prioridades. 300 mil crianças em idade escolar que estão deslocadas e dependem da escolarização de emergência, das quais estima-se que 33 mil estejam a sofrer de desnutrição potencialmente fatal. Maria Luísa Fornari, que é representante do Unicef em Moçambique, lembrou que 46% dos deslocados devido à violência armada em Cabo Delgado são crianças que sofreram traumas profundos e que, se não forem tratadas, poderão tornar-se um fator para uma crise longa e prolongada que poderá rapidamente alastrar a outras áreas. Para o Unicef, a situação humanitária em Moçambique deteriorou-se significativamente desde o início do ano face aos contínuos ataques em Cabo Delgado, surtos de doenças transmissíveis e também ao impacto ciclone Heloísa. Ainda em Moçambique, 17 organizações de defesa dos direitos das mulheres entregaram ontem à Procuradoria-Geral uma queixa-crime contra a direção da cadeia feminina de Endlavel, na sequência da denúncia de uma alegada rede de exploração sexual no estabelecimento. A queixa visa o diretor do estabelecimento, agentes e funcionários de Estado afetos ao Serviço Nacional Penitenciário com funções naquele estabelecimento e outros autores desconhecidos que a investigação vai provar a sua participação. Esta queixa surge depois de uma denúncia divulgada na semana passada pela organização não-governamental Centro de Integridade Pública de uma rede de exploração de reclusas no estabelecimento penitenciário especial para mulheres de Maputo, também conhecido como a cadeia feminina de Endlavel, e que levou o Ministério da Justiça a suspender a direção do mesmo e a criar uma comissão de investigação para apurar as denúncias. Um grupo de jovens da Guiné-Bissau e de Angola pediu à Comunidade dos Países de Língua Portuguesa, a CPLP, apoio na realização de eleições autárquicas naqueles dois países. A proposta consta de uma carta que dirigiram ao presidente em exercício da CPLP, o presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, e também ao secretário executivo da organização, Francisco Ribeiro Teles, enviada pelo Movimento de Jovens pelas Autarquias na Guiné-Bissau e pelo Movimento Terceira Divisão de Angola. Os jovens pedem para que o tema seja incorporado na agenda da Cimeira dos Chefes de Estado e do Governo da CPLP, que se vai realizar em Angola no próximo mês de julho. Concretamente, eles pedem que sejam analisados os processos de descentralização do poder local na Guiné-Bissau e em Angola, bem como os progressos alcançados a nível legislativo e ainda os entraves à sua materialização, portanto, à realização de eleições autárquicas.
E vamos agora falar de Cabo Verde em termos de saúde, em termos de Covid-19 e em termos de vacinas. Aliás, a partir daqui vamos falar ainda mais sobre a questão de Covid-19 e já vão ver porquê. Cabo Verde está entre os países que vão receber as 55 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19, de um total de 80 milhões a serem entregues em todo o mundo pela administração Biden. Em nota, a Casa Branca anunciou que 75% dessas vacinas destinam-se também ao consórcio COVAX, liderado pela OMS, serão enviadas para países em África, com 10 milhões para a América Latina e Caraíbas e 14 milhões para a Ásia. Os restantes 14 milhões de dólares destinam-se ao que os Estados Unidos classificam de prioridades regionais e têm por destino a Colômbia, o Haiti, o Afeganistão, o Iraque, a Ucrânia, a África do Sul, Cisjordânia e Gaza. Ainda a África, países que vão ser beneficiados: Egito, Tunísia, Nigéria, Gana e Quénia. O Brasil também vai beneficiar de vacinas através do consórcio COVAX. O Centro de Controlo e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos descobriu que os americanos mais jovens têm menos probabilidade de serem vacinados contra a Covid-19 do que os americanos mais velhos. Um relatório da Agência Federal de Saúde revela que apenas 38% dos adultos entre os 18 e os 29 anos de idade tinham recebido pelo menos uma dose da vacina até 22 de maio, em comparação com 80% dos adultos com mais de 65 anos. Cerca de 40% dos adultos mais jovens dizem acreditar que são os outros que precisam ser mais inoculados do que eles, enquanto que aqueles que consideravam receber a vacina, portanto nesta faixa etária jovem, citavam o desejo de retomar as suas atividades sociais regulares ou de impedir que outros fossem infectados. Em Cuba foi anunciado que a vacina Covid-19 de 3 doses, que foi apelidada de Abdala, provou ser 92% eficaz em ensaios clínicos em seres humanos, em fase avançada. Cuba, recorda-se, já tinha anunciado antes que outra das suas vacinas produzidas localmente, a Soberana 2, era 62% eficaz com apenas 2 das suas 3 doses. Cuba enfrenta o seu pior surto de infecções Covid-19 desde o início da pandemia, devido à chegada de novas variantes mais contagiosas do vírus. Desde segunda-feira, Cuba registrou um total de 169 mil infecções confirmadas pelo Covid-19 e 1.170 mortes. Entretanto, no mundo, o número total de infecções por coronavírus ascende agora a mais de 178 milhões e 700 mil casos, incluindo mais de 3 milhões e 800 mil mortes, segundo a Universidade Johns Hopkins. Os Estados Unidos lideram o mundo com mais de 33,5 milhões de casos, incluindo quase 603 mil mortes, quero dizer. Depois dos Estados Unidos, os países mais afetados são o Brasil, a Índia, o México e o Peru. Na Rússia, o Kremlin disse hoje que as pessoas que não fossem vacinadas para o Covid-19 ou que não tivessem imunidade não poderiam trabalhar em todos os locais de trabalho no país e que essas pessoas poderiam ser mesmo discriminadas. As palavras foram do porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, que falava com os jornalistas. Na Rússia, registra-se a continuação de um aumento dramático das infecções, pelas quais as autoridades responsabilizavam a nova variante Delta, a variante indiana, uma das variantes indianas. As autoridades estão a tentar coagir e obrigar as pessoas a serem vacinadas, oferecendo àqueles que o fazem a oportunidade de ganhar novos carros e apartamentos e ao mesmo tempo que ameaçam os outros que não o fazem com perda de rendimentos e despedimentos mesmo. A Rússia aprovou 4 vacinas de fabrico nacional e vendeu a sua principal vacina, a Sputnik V, a muitos países estrangeiros. Entretanto, em África, mais precisamente na África do Sul, anunciou-se a criação de um centro de transferência de tecnologia para as vacinas anti-Covid, que se revelaram extremamente eficazes, seguindo os exemplos da Pfizer Biotech e da Moderna, e que também parecem ser mais facilmente adaptáveis a novas variantes do que as outras vacinas de tecnologia diferente. O anúncio foi feito pelo próprio presidente Cyril Ramaphosa, que acrescentou que, contudo, levará tempo a tornar o projeto uma realidade e que, entretanto, ele frisou, as pessoas ainda estão a morrer.
A África do Sul é responsável por mais de 35% do total de casos registados de Covid-19 em África e sofre atualmente de uma terceira vaga de infecções. Aliás, uma terceira vaga de infecções que se registra também noutros países africanos. O projeto da criação deste centro de transferência de tecnologia está a ser liderado por um consórcio sul-africano constituído por empresas de biotecnologia, uma rede de universidades e ainda o Centro Africano de Controlo de Doenças. E vamos então aqui ver quem, entretanto, se juntou a nós. Temos também connosco o José Carlos Duarte, que fala da revisão da Constituição, que diz feita por uma Assembleia Nacional resultante de fraude de 2017 é um ato de traição à pátria. Foi uma revisão que foi aprovada por vários partidos, mas da qual se absteve a Casa CE e a UNITA. Temos também connosco ainda desde Cabinda o Silva Pinde, temos o Alai Camará, que está na Guiné-Bissau. O Alai está precisamente em que cidade? Porque, como sabem, nós temos várias rádios parceiras na Guiné-Bissau, para onde vai o nosso votos de uma boa terça-feira também. Temos o Inácio Cafelo, diz que está no Cuito, no Pié. Temos também connosco desde Climano o Paulo Xavier Paulo, e temos o Bento Adriano, que fala também sobre a questão da Constituição, das emendas à Constituição de Angola, que foram aprovadas hoje pela Assembleia, pelo Parlamento. Temos também o Cisco Machado, que diz: boa tarde, vou diretamente à cidade das Acácias, acompanhando em direto, parabéns pela vossa disposição informativa. Ora, eu creio que a cidade das Acácias é Maputo, se eu não estou enganada. Temos também desde Maputo o Sola Phil, e temos ainda connosco o Rogério, Rogério Lavagem Cerebral que tende, que diz que em Angola não existe Assembleia Nacional durante 45 anos na governação do MPLA, mas sim um grupo de saqueadores do cofre de Estado. Ora, esta é uma opinião deste nosso amigo internauta Rogério. Gostaríamos de saber o que é que acham de facto sobre estas emendas à Constituição de Angola. Gostaríamos também de saber quem é de Moçambique. Diga-nos o que é que se passa nas suas cidades. Da Guiné-Bissau é a mesma coisa. Hoje parece que não temos connosco tanta gente como é o normal, mas não se esqueçam, nós estamos aqui todos os dias 30 minutos com notícias e informação de todo o mundo, é evidente, com particular destaque para a África lusófona. Portanto, não se esqueçam, nós trabalhamos aqui todos os dias para estes 30 minutos. Portanto, gostaríamos que se juntassem a nós diariamente e que também partilhassem com os vossos amigos e com a vossa família este site da Voz da América, este Facebook Voa Português, onde nós estamos todos os dias durante 30 minutos. E continuando com notícias, mais de 8.500 crianças foram utilizadas como soldados no ano passado em vários conflitos em todo o mundo, e cerca de 2.700 outras foram mortas, segundo as Nações Unidas. O relatório anual do chefe da ONU, António Guterres, enviado ao Conselho de Segurança sobre crianças e conflitos armados, cobre o assassinato, a mutilação e abuso sexual de crianças, rapto também, ou recrutamento, negação de acesso à ajuda e a definição de alvos para escolas e hospitais. O relatório verificou que tinham sido cometidas violações contra 19.379 crianças em 21 situações de conflito. As maiores violações, segundo este relatório, foram cometidas no ano de 2020 na Somália, República Democrática do Congo, Afeganistão, Síria e Iêmen. E vamos até ao Brasil, onde o Congresso aprovou um projeto de lei que abre caminho à privatização da maior empresa de eletricidade da América Latina, a Eletrobras, no que é descrito como uma vitória na agenda de privatizações do presidente Jair Bolsonaro. Os legisladores devem ainda votar sobre uma série de emendas
antes de enviarem este projeto de lei a Bolsonaro, um projeto de lei que já tinha sido aprovado no Senado. A legislação irá reduzir a participação do governo na Eletrobras através de uma emissão de ações que vai ser aprovada no início do próximo ano, e o Estado estima que irá angariar cerca de 5 mil milhões de dólares com esta redução da sua participação. No entanto, o governo brasileiro vai manter o que se chama Golden Share na empresa, o que lhe dá a última palavra em questões estratégicas. Criada em 1962, a Eletrobras é uma das grandes empresas estatais brasileiras, juntamente com a companhia petrolífera Petrobras e os bancos Banco do Brasil e a Caixa Económica Federal. E vamos descer agora para a África. Vamos, aliás, sair do continente americano para o continente africano. Na Nigéria foram libertados 4 trabalhadores chineses raptados por homens armados de um estaleiro de construção ferroviária na semana passada, no sul do país, segundo a polícia nigeriana, a qual não disse se foi pago o resgate, apesar dos raptos por resgate serem muito comuns na Nigéria. As empresas chinesas estão a trabalhar em projetos de infraestruturas multibilionários na Nigéria, incluindo mineração, caminhos de ferro, aeroportos e estradas. Os raptos, que visam funcionários de companhias petrolíferas estrangeiras, frequentemente protegidos por escoltas policiais, tornaram-se comuns na parte sudoeste da Nigéria. Na Etiópia está em curso a contagem dos votos das eleições parlamentares segunda-feira, há muito adiadas, vistas como um teste importante para o primeiro-ministro Abiy Ahmed, que descreveu a votação como a primeira tentativa da nação de realizar eleições livres e justas. A votação durou mais do que o previsto, depois das autoridades terem mantido as urnas abertas durante mais de 3 horas na capital Addis Abeba. Todavia, não houve eleições no Tigray, uma região em conflito entre as tropas federais e as tropas do partido ali dominante, e também noutros locais do país por questões de logística. Os votos, como já disse, estão a ser contados na capital e em mais de 100 dos 547 círculos eleitorais do país. Não foi por agora fixada qualquer data para a votação na região de Tigray, o que provavelmente vai atrasar os resultados finais. No Burundi, German Rukuk, ativista dos direitos humanos que cumpria 32 anos de prisão após protestar contra o falecido presidente Pierre Nkurunziza, teve a sua sentença reduzida para apenas 1 ano, segundo um grupo de direitos e uma fonte judicial citados pela agência Associated Press. Temos também aqui de África os soldados do Burkina Faso, que mataram 11 jihadistas e destruíram 3 baratos terroristas no leste do país na semana passada, em operações de segurança após o massacre mais mortífero em 6 anos de insurreição jihadista neste país, e isto segundo o próprio exército do Burkina Faso. E não se esqueça, no desporto, notícias do desporto, o Euro é a Taça das Nações Europeias de Futebol e a Copa América que está aqui a dar notícias, e temos aqui como notícias do Euro, estando a caminhar para o fim da fase de grupos. Hoje, 2 jogos do grupo D, são 2 jogos de grande importância, porque neste grupo ninguém ainda está apurado para as 2, embora 2 das equipas deste grupo, a Inglaterra e a República Tcheca, parecem que têm a tarefa mais simplificada. O outro é o jogo entre a Croácia e a Escócia, ambos com 1 ponto, e aqui só a vitória interessa, mesmo que seja para ficar em 3º lugar com 4 pontos, pois recordamos que os 4 melhores terceiros classificados dos grupos também passam à fase seguinte. Ontem a Dinamarca, recorde-se, bateu a Rússia por um expressivo 4-1. No grupo B assegurou o 2º lugar. A Finlândia tem agora que aguardar para ver se a Rússia é eliminada. A Bélgica terminou no topo deste grupo, 3 jogos, 3 vitórias. No grupo C, a Holanda bateu a Macedónia do Norte 3-0 e ficou em primeiro com 3 jogos, 3 vitórias. A Ucrânia perdeu para a Áustria, que passa à fase seguinte com 6 pontos. Amanhã Portugal defronta a França no grupo F. Como diz o João Santa Rita, é o grupo da morte. Na Copa América, ontem a Argentina bateu o Paraguai por 1-0. O Uruguai e Chile empataram o golo. Foram jogos do grupo a que a Argentina comanda com 7 pontos, seguido do Chile com 5.
Ontem, Lionel Messi fez o seu jogo 147 pela Argentina, igualando o recorde de Javier Mascherano, que jogou com Messi no Barcelona. E hoje é dia do aniversário da lendária, da icónica atriz americana Meryl Streep, que nasceu em Nova Jersey em 1949. Interessante, ainda ontem eu estava a ver um filme com Meryl Streep que nunca me tinha apercebido, em que ela faz de repórter e trabalha com Tom Cruise. Com 3 Oscar e 9 Globos de Ouro, Meryl Streep marcou os fãs com performances inesquecíveis em O Diabo Veste Prada, Mamma Mia, As Pontes de Madison County, The Post e muitos outros. E está trending no Twitter. Entretanto, não esqueçam, sexta-feira é dia da saúde. Esta semana, o Angola Saúde em Foco tem como convidada a doutora Nádia Camate e vamos falar de hipertensão. Isto porque sabe que em cada 5 angolanos, um sofre de hipertensão, portanto, pressão arterial elevada. E há um estudo sobre o assunto que indica que a taxa de prevalência da doença em pessoas maiores de 18 anos ronda os 20% e que a tendência também da doença é atingir pessoas cada vez mais jovens, com uma taxa de mortalidade também tende a crescer todos os anos. Portanto, não esqueça, sexta-feira vamos falar de questões de hipertensão com a doutora Nádia Camate. Envie a sua mensagem por escrito, em vídeo ou em áudio para o WhatsApp da Voz da América com as suas dúvidas, os seus comentários. E o nosso número do WhatsApp é +1 202 251 9466. Também pode se inscrever para participar em direto através dos nossos números locais 932 348 698 ou outro número 993 255 911. Portanto, participação em direto pode ser enviada através destes números ou então, se preferirem, digam-nos através do WhatsApp ou também do Facebook. E no website da Voz da América, o conteúdo que está a chamar especial atenção dos leitores é a privatização dos Correios de Moçambique, que deixa trabalhadores em situação de incerteza. Adriano Maleano, ministro da Economia e Finanças, justificou a decisão, dizendo que já é hora de libertar o Estado da responsabilidade do serviço postal e entregá-lo ao privado. Mais detalhes sobre este tema em www.voaportugues.com/Moçambique. E, entretanto, colocamos hoje a seguinte pergunta nas nossas redes sociais. Na sua opinião, a SADC, que realiza amanhã em Maputo uma reunião para decidir, entre outras coisas, a resposta regional e o apoio a Moçambique na abordagem do terrorismo, perguntámos aos nossos internautas o que eles esperam da cimeira e o que acham que deveria ser a resposta regional. Ora, o nosso amigo CJ Rodrigues diz que esta cimeira é uma fachada e mostra o quão desorganizada é a SADC se comparado com outras confederações regionais. Antes de passar, milhares de pessoas perderam a vida e as suas casas desde os primeiros ataques em Cabo Delgado e só agora é que a SADC aparece, ponto de interrogação e ponto de exclamação dele. O problema é mesmo a falta de seriedade e integridade moral. Não são sérios nem íntegros, ponto de exclamação. Os moçambicanos devem resolver esse problema quanto antes e evitar mais derrame de sangue dos seus irmãos. Solução? Se o governo não faz e não tem interesse em fazer, façam vocês mesmos. O Antino Nkongo diz que esses todos são marionetes dos protagonistas do terrorismo, portanto, o terrorismo aos poucos vai se expandindo em todos os países africanos que possuem riquezas naturais mais valiosas. Portanto, ainda está a tempo, vá ao nosso site e diga-nos o que é que espera desta cimeira da SADC, que vai ter lugar amanhã em Maputo, e também o que é que acha que deveria ser a resposta regional. E não se esqueça, todas as semanas pode receber através do nosso WhatsApp notícias de desporto. É uma rubrica que se chama Os Bastidores do Desporto, é assinada pelo João Santa Rita e vai por trás da cortina desportiva, conta outras histórias para além das modalidades em campo. Para receber bastidores do desporto semanalmente, envie uma mensagem para o WhatsApp da Voz da América, +1 202 251 9466 e escreva desporto. E hoje é dia de bastidores. Envie já a sua mensagem. E falando de desporto, no Facebook, o post mais popular das últimas horas pertence a Lionel Messi.
O jogador tem estado em campo em representação da sua seleção nacional, a da Argentina, que participa na Copa América, de que falámos há pouco tempo. A Argentina voltou a ganhar um dos jogos da fase de grupos e na publicação de Messi ele colocou uma foto do festejo de um gol entre ele e Mascherano, escrevendo: outra vitória importante para seguir em frente. Este post valeu-lhe mais de 800 mil reações. Outro jogador que está trending no Facebook é Riyad Mahrez, o jogador do Manchester City. Embora haja as negociações para a sua saída, ainda é oficialmente jogador do Man City, está noivo. Uma notícia que naturalmente colocou muitas atenções sobre a foto que ele publicou com a sua noiva em Mykonos, na Grécia. O post valeu-lhe 600 mil reações. Ora, devem ser essas as reações que nós temos aqui ao nosso Washington fora de horas, em que tivemos, entretanto, que se juntaram a nós o Teodoro. Ele está em Nancala Porto, Nampula, de onde nos envia um abraço e votos de bom trabalho. Temos também Sakal Lambuta, boa tarde aí, dá os elogios à apresentadora, que sou eu, muito obrigada. Portanto, elogios que vão para toda a equipa da Voz da América em português, que diariamente vos leva notícias e informação de todo o mundo, claro, com especial atenção para a África lusófona. E desde a área de Washington, mais precisamente Virgínia, aqui bem coladinha Washington DC, vai-se despedir Ana Guedes de dizer que começou a chover, está a começar aquela chuvinha que engrossa e se torna chuva torrencial aqui na área de Washington, tudo isto devido à tempestade tropical, que continua a subir ao longo desta costa até ao Maine. De todos então se despede Ana Guedes com um abraço, votos de que tenham um bom resto de terça-feira. Não se esqueçam, a Voz da América ainda vai estar consigo através do programa da rádio, portanto contamos convosco, a vossa companhia e a vossa amizade, como sempre. Aquele abraço, até breve. Bye bye.